Sejam muito bem-vindos, meus caros, e esta terça-feira saíram dados sobre o recuo da imigração ilegal em 2024 que me parecem ter sido motivados por algumas políticas de determinados países que efetivamente acabaram por diminuir a imigração ilegal. Falo nomeadamente da Alemanha, de Olaf Scholz, que efetivamente já adotou medidas um bocadinho mais protecionistas, digamos assim, de forma a manter a sua situação política. Não foi porque ele mudou de ideias. Olaf Scholz é um homem de centro-esquerda e, portanto, foi um homem que adotou estas políticas, diria um bocadinho contra a vontade, porque viu a AfD a crescer, mas, além deste, há muitos outros exemplos. Temos a Itália, que eu já vos tinha notificado aqui neste canal, que tinha diminuído a entrada de imigração ilegal à Itália por causa do governo de Giorgia Meloni, parece-me. Falo da Holanda também, que adotou medidas mais protecionistas, digamos assim, também por causa da intervenção de Geert Wilders, e, portanto, a Áustria acho que também já adotou essas medidas, e vemos progressivamente vários países a adotarem estas medidas, apesar de alguns deles não terem estes partidos desta nova direita no poder, porque estes partidos que estão no poder do centro político acabam por querer esvaziar estes partidos da nova direita, nomeadamente através de políticas de imigração um bocadinho mais protecionistas. Vamos ver esta notícia e ver exatamente que dados são estes e qual é a base deles. Vamos ver, meus caros, onde é dito: entradas irregulares na União Europeia recuam 38% em 2024. No ano passado foram detectadas mais de 239 mil entradas irregulares na União Europeia, regressando a valores ao nível da pandemia da Covid-19. Sabem o que é que eu acho um bocadinho triste? É que agora determinadas pessoas, nomeadamente à esquerda, vão utilizar estes dados para dizer: estão a ver, estes partidos não tinham razão nenhuma, as entradas até diminuíram 38% em 2024, quando na verdade é precisamente por causa destes partidos que as entradas ilegais diminuíram, nomeadamente por causa de pressão política que é exercida, do ponto de vista eleitoral, que é clara. Os partidos do centro sentem-se ameaçados e acabam por tomar determinadas medidas para esvaziar estes partidos. E, portanto, mas guardem este vídeo e ouçam brevemente que, mesmo em Portugal, estes dados vão ser utilizados para combater o Chega. Posso-vos garantir, tenho quase a certeza absoluta. O número de travessias irregulares das fronteiras externas da União Europeia recuou 38% em 2024 ao ano anterior para 239 mil, o nível mais baixo desde 2021, segundo dados divulgados esta terça-feira pela Frontex. De acordo com a Agência Europeia de Guarda de Fronteiras e Costeiras, no ano passado foram detectadas mais de 239 mil entradas irregulares na União Europeia, regressando a valores ao nível da pandemia de Covid-19. Bom, meus caros, eu acho efetivamente que isto é um passo importante, quer dizer, se diminuir a este ritmo elevado e até um ritmo maior de ano para ano, quer dizer, no próximo ano teríamos perto de 80% de diminuição, portanto parece-me ótimo, mas efetivamente o ideal é aproximar este número o mais possível do zero, porque entradas ilegais não são desejáveis, creio eu, por ninguém. Apesar de haver algumas pessoas que se batem por determinadas condições e por alegados direitos humanos de pessoas que não cumprem as regras, eu acho que efetivamente estas entradas tendencialmente devem ser reduzidas a zero. Mas vamos ver aqui uma parte que eu acho que é interessante. As chegadas à União Europeia através da rota do Mediterrâneo Central foi a que apresentou a segunda maior redução anual de 59% para as 66.766 travessias, na sua maioria imigrantes oriundos do Bangladesh, Síria e Tunísia, e que tentam chegar por barco à Itália. Eu acho que Itália, regulando a situação da imigração, acaba por modificar automaticamente várias entradas na União Europeia, porque as pessoas, obviamente, que por entrarem em Itália não significa que fiquem em Itália. À semelhança do que se passa em Portugal, e por isso é que também já fomos notificados pela União Europeia, pessoas que entrem através de Portugal no espaço Schengen não significa que fiquem em Portugal. A partir do momento que ganham acesso ao espaço Schengen, vão-se embora, obviamente, porque Portugal não é dos países mais apetecíveis do ponto de vista económico e, portanto, há pessoas que efetivamente são apenas imigrantes económicos, vêm à procura de condições de vida melhor e não é que não tenham legitimidade para isso, têm é que cumprir regras e, efetivamente, não temos que tratar imigrantes económicos como se fossem refugiados, sendo que vêm de países que não estão em guerra. E, portanto, é importante ter isto em conta. Há pessoas que não fogem de nada e que podem alegar qualquer coisa de que fogem para ter estes pedidos de asilo. No entanto, há pessoas que objetivamente não vêm de países que estão em situações de conflito ou que são perigosos ou alguma coisa do género, vêm apenas à procura de condições de vida melhor. Mas então o estatuto de refugiado muda completamente de figura, porque uma coisa é uma pessoa que foge de determinadas condições,
Outra coisa é uma pessoa que vem à procura de melhores condições de vida, que mais uma vez digo, não é que não tenham legitimidade para isso, mas têm que o fazer com regras e têm que respeitar o país onde chegam. É tão simples como isso, acho eu. Através do Mediterrâneo Oriental para a Grécia foram interceptadas mais de 14% de passagens irregulares da fronteira para as 69.436 em 2024 de sírios, afegãos e egípcios na sua maioria. Através da rota de África Ocidental para as ilhas espanholas das Canárias, entraram irregularmente 46.877 pessoas, maioritariamente do Mali, Senegal, Marrocos, um crescimento homólogo de 18%. A pergunta que fica no ar é, se estas pessoas não entram legalmente, estão a fugir de quê em Marrocos? O que é que se passa em Marrocos, sinceramente? Não há registro de que se passa alguma coisa em Marrocos que obrigue determinadas pessoas a fugir de lá. E, portanto, estas pessoas têm que entrar por vias específicas. E mesmo os refugiados têm o estatuto de refugiado para entrarem legalmente. Os refugiados não precisam de entrar ilegalmente. E, portanto, eu acho mesmo que, tendo em conta os estatutos que existem, se as regras forem cumpridas, não há razão nenhuma para a imigração ilegal. Só que é muito mais fácil entrar ilegalmente do que entrar legalmente. E estas pessoas acabam por ver na imigração ilegal, que já funcionou eventualmente com familiares e amigos seus, acabam por ver um chamariz para a União Europeia, porque efetivamente vêm, então mas espera aí, porque é que eu vou estar à espera de processos legais que demoram imenso tempo se o meu amigo entrou na União Europeia de forma ilegal, já tem casa, subsídios e neste momento tem um pedido de asilo a ser analisado? Não há razão nenhuma para entrar legalmente. E portanto, estas pessoas acabam por ser incentivadas por causa dos nossos procedimentos a entrar ilegalmente. E portanto não pode ser. As pessoas que chegam ilegalmente têm que receber uma mensagem clara que é: meus senhores, vocês chegaram aqui, vieram em situações dramáticas, vamos pegar num barco e levar-vos a casa. Porque eu também não quero que estas pessoas, como vieram em barcos completamente assustadores e podem morrer pelo caminho, a ideia também não é essa. Mas eu estaria disposto, enquanto governo, a arranjar condições para que barcos levassem de forma adequada estas pessoas de volta para a sua casa. Com todas as condições. Não falo de falta de humanidade, não é nada disso. Mas chegaram ilegalmente, é ter barcos nas fronteiras prontos para ter estas pessoas e levá-las de volta à casa, que é para estas pessoas deixarem de tentar vir ilegalmente e isto deixar de ser um chamariz para as pessoas que chegam, que eu acho que também é importante. A rota do Mediterrâneo Ocidental para a Espanha, por outro lado, viu aumentar as travessias 1% para 17.026 da Argélia, Marrocos e Mali. Através da fronteira terrestre oriental, as travessias irregulares aumentaram 192% para as 17.001, principalmente da Ucrânia, Etiópia e Somália. Portanto, meus caros, efetivamente temos aqui uma diminuição geral, digamos assim, para aquilo que é a União Europeia, e eu acho que isto é positivo, e eu acho que isto acaba por ser fruto de políticas que não agradam à agenda política vigente. Quer dizer, eu acho que isto é fruto disso. A Alemanha, nomeadamente, Olaf Scholz, pressionado pela AfD e pelo crescimento da AfD, acabou por adotar determinadas medidas. Vemos isso por parte de Giorgia Meloni, que efetivamente eu já vos tinha notificado sobre a diminuição de imigração ilegal na Itália. Vemos isso na Holanda, com um governo em que Geert Wilders faz parte. Não é Geert Wilders especificamente, foi uma pessoa escolhida por ele, porque uma das condições era Geert Wilders não fazer parte do governo. Mas pronto, efetivamente é um bocadinho irrelevante. Acho que a Áustria também já adotou determinadas medidas. A Hungria e a Polónia têm as mesmas medidas mais ou menos de sempre, porque não aderiram a este tipo de loucuras. E, portanto, acabamos por ver que há vários países que vão efetivamente tendo mais medidas na direção de não permitir a entrada ilegal e, inclusive, há vários países, nomeadamente a Suécia, que já estão a deportar pessoas. Portanto, eu acho que o caminho a fazer é este. Eu acho que não tem que haver falta de humanidade. Ninguém sugere que as pessoas que vieram em barcos completamente miseráveis sejam mandadas de volta, nomeadamente à sua sorte, provavelmente significando a sua morte. Mas efetivamente estas pessoas devem ser levadas de volta para o seu país, através até de formas voluntárias, porque há pessoas que estão dispostas a voltar de forma voluntária para o seu país. Portanto, isso é factual. E portanto é um bocadinho por aqui. Não se trata de falta de humanidade, não se trata de... quer dizer, ninguém quer maltratar pessoas ou tratá-las abaixo de animais, não é nada disso. Mas estas pessoas não podem estar aqui à espera de entrar ilegalmente e, portanto, quando chegar um barco, é estar outro barco nacional à espera para levar estas pessoas de volta ao seu país, porque não têm que entrar ilegalmente, não foram convidadas a entrar ilegalmente e não o devem ser. E, portanto, é tão simples como isto. Há vias legais, respeitem as regras como nós e depois pode-se falar de imigração, sabermos exatamente quem são estas pessoas, de onde vêm, registro criminal, o que é que vêm fazer e, não havendo comportamento adequado, serem deportadas na hora a seguir.
Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Já ultrapassámos os 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.